Bom dia! Bom dia! Muito bom dia! Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula de aprofundamento da nossa nova maratona Superadora Traição em até 4 semanas. Se você ainda não me conhece, eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te mostro qual é o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas, seja para você ficar ou seja para você sair desse casamento. Deixa eu até pegar meus ajudantes aqui. Ai, eles me ajudam muito. Dentro desses 4 passos simples que a gente precisa para superar a dor da traição, não sei se vocês têm me acompanhado, né, em todas as aulas, a maioria das mulheres que superam a dor da traição conseguiram superar a dor da traição da primeira para a segunda para a terceira semana, né? A maioria delas logo na segunda semana. Então, você aí que diz para mim assim, ai, Paula, 4 semanas, né? É muito pouco, eu tô com essa dor já há tanto tempo. A maioria das alunas conseguem fazer a virada de chave logo na segunda semana, onde eu trago para elas todo esse conhecimento de como a sua mente funciona e de como a mente do seu marido também funciona. E o que é que a gente precisa fazer dentro desse cruzamento de mentes para evitar tudo aquilo que afasta e para criar tudo aquilo que nos aproxima. Gente, isso é fantástico. Muitas delas até dizem aqui nas aulas, né? Ah, é mágica. Não é mágica. Conhecimento, prática e repetição, tá? Deixa eu ver aqui uma pergunta. Peraí, a Jússia. Amanhã faz 2 semanas que descobri a traição. Acho que ele não me ama mais, pois não está me tratando bem. Diz ele que se arrependeu. Eu digo que o amo e ele não diz nada. Jússia, olha só. Uma coisa boa, tá? Isso acabou de acontecer. Então, eu falo para as minhas alunas que é como se você tivesse ganhado na loteria. Essa traição acabou de acontecer e você já está aqui comigo dentro da nova maratona, tá? Isso é muito bom. Por quê? Porque o tempo de empilhamento emocional, o tempo de dor, de ficar maturando essa dor, ele se torna menor e você já busca a cura e a solução muito mais rápido, tá? A segunda coisa é, se houve a traição, é porque esse relacionamento já estava em dor, ok? Se ele já está em dor, você estar nessa posição, sabe, de te amar, mesmo sem você se arrepender, de te amar, mesmo sem ser correspondida, não funciona, tá? Eu fiz várias aulas aqui falando sobre essa questão do desequilíbrio. Se esse marido não tiver o receio, né? Eu falo medo, mas não é no sentido de um acima do outro, é no sentido de valer a pena fazer uma mudança, tá? Se esse marido não tiver medo de te perder, ele não fica. Entende? Por quê? Porque a relação não está boa. Porque a pessoa que está vivendo essa relação não está saudável. Entende? Então ele vira os olhos para uma outra direção. E aqui, se você não olha para isso, se você não supera a dor, se você não entende por que essa traição entrou na sua vida e faz realmente as mudanças que você precisa fazer, que não é ficar falando para ele que toda hora você o ama, não é esse o caminho, tá? O que é que vai acontecer? Se vocês ficarem juntos, a distância vai continuar e uma nova traição tem uma grande possibilidade de caber aqui também, tá? Se vocês se separam, você vai carregar essa dor com você para onde você for, seja para um novo relacionamento ou para continuar sozinha, como uma mulher amarga, como uma mulher ferida, né? Tentando colocar qualquer outra coisa no lugar, como, por exemplo, os filhos, o trabalho, os pais. E isso não é saudável, tá, gente? Aqui dentro do Pilar 3, a gente tem vários exercícios que vocês entendem esse movimento de que cada um precisa estar no seu lugar. Então, se eu não tenho um marido ao meu lado, eu vou preencher esse buraco com alguma coisa, muitas vezes ferrando com a vida dos meus filhos, né? Esses dias eu assisti aquele seriado, não sei se vocês conhecem, Regina, bom dia, querida. Não sei se vocês conhecem, Ilhados com a Sogra, na Netflix. E ali, gente, mostra o tamanho dos conflitos que muitas noras, né, têm com as suas com as esposas, justamente porque ali tinha muitos filhinhos da mamãe. Aqueles maridos que eram, né, totalmente paparicados pela mãe, que a mãe tinha ciúmes, né, daquela esposa. Por que que isso acontece, gente? Porque aquela esposa estava com o lugar de marido ao lado vazio. Porque se ela tem um marido ali presente do lado dela, ela não precisa colocar o filho nesse lugar e ela deixa o filho livre para seguir. Do mesmo jeito nós, tá? Quando nós ainda estamos casados com a nossa mãe, quando nós ainda estamos casados com o nosso pai ali. Opa, deu baixa conexão aqui. Eu estava falando para vocês
que o pilar onde a maioria das mulheres viram a chave, destravam, é no segundo pilar. E o que tem esse segundo pilar de tão especial? Esse segundo pilar nós aprofundamos nos tipos de mente. Alguém já assistiu, né, esse filmezinho aqui do Divertidamente? Ele ajuda a explicar bastante algumas coisas sobre os tipos de mente, apesar que a minha abordagem é terapêutica e ela é diferente. Quem assistiu a aula 2? Escreve eu. Quem assistiu a aula 2? Porque eu preciso saber o que foi que você identificou, qual é o seu tipo de mente. Quem estiver aqui falando sobre o seu tipo de mente, eu vou falar sobre ele. Vou tirar suas dúvidas sobre ele. Eu assisti a aula 2, foi maravilhosa. Ana Paula, qual foi o tipo de mente que você sentiu que mais se aproxima do seu marido e qual o tipo de mente que mais se aproxima do seu tipo de mente? Escreve aí para mim para eu saber. Escrevam aqui também. A Deise. Escrevam aqui para mim. Qual foi... Porque assim, né? Lá é uma introdução para vocês saberem que isso existe e que isso funciona e que essa ferramenta nos ajuda a resolver mais de 90% de tudo aquilo que a gente chama de problema hoje na nossa relação, tá? Então, entender o seu tipo de mente, entender o tipo de mente do seu marido, faz com que a gente saia daquele lugar de achismo. Ah, eu acho, por exemplo, a Jussi falou assim, eu acho que ele não me ama mais. Quando eu entendo exatamente como a mente do meu marido funciona, quando eu sei exatamente como a minha mente funciona, que é diferente da dele, o que é que acontece? Muitas vezes o meu achismo cai por terra. Ele me ama sim, porém de uma forma diferente. Principalmente quando ele está em dor, quando ele está arrependido da traição, tá? Vamos lá. Peraí. Vou seguir aqui com vocês. A Ana Paula falando aqui no YouTube. Deixa eu aproximar aqui, senão não enxergo, gente. Peraí. Ele intenso e eu dona da razão. Então, vamos fazer uma comparação aqui. Ana Paula, muito provavelmente, se for esse tipo de mente, ele é muito mais sentimento do que você, né? E aí, o que é que acontece? Você é muito mais prática. E esse tipo de mente, por sentir falta desse olhar, desse aconchego, não sei como que estava sendo a vida de vocês até essa traição entrar, mas um marido intenso, ele precisa muito estar conectado de pele mesmo, sabe? De contato, de palavras, do dizer, do carinho, das carícias, do comer junto, sabe? Do sair de mãos dadas. O marido intenso tem muito dessa necessidade. O que é extremamente oposto de uma mulher que é dona da razão. Uma mulher dona da razão, ela é voltada para a liderança, ela é voltada para fora, ela é voltada para resultados, ela é voltada para uma dinâmica, sabe? Mais competitiva, vamos dizer assim, tá? No sentido de querer liderar, de querer receber esse olhar, né, das pessoas. Veja se vai fazendo sentido aí para você, Ana Paula. E um grande desafio que esse casal encontra é que ambos encontram tendo uma dificuldade de dar o primeiro passo. Por isso que a gente precisa analisar os outros traços a seguir, tá? Mas vamos falar aqui de uma forma mais genérica, tá? Sendo esses dois traços os mais potentes, os mais altos, tá? Por quê? Porque nós temos uma mistura de vários outros traços. Então, quando aqui dentro do pilar 2, eu tenho acesso a essas informações, qual é o seu primeiro traço, segundo traço, terceiro traço, eu consigo trazer mais informações detalhadas, tá? De como essas mentes funcionam. Mas aqui a gente está falando de uma forma mais genérica, tá? Ele calado e a mulher deixa que eu faço. Os dois têm o mesmo tipo de mente. Os dois passam pelo mesmo processo de dor. Os dois ficam dentro da caverna. Os dois têm dificuldade de falar sobre os seus sentimentos, né? Os dois têm uma grande dificuldade de lidar quando não atende com as expectativas do outro. Então, Regina, imagina aí, né? Seu marido não atingiu suas expectativas e ele também está em dor. Você se sente totalmente machucada, ridicularizada, porque também, de alguma forma, não conseguiu atender a esse casamento, né? Um sentimento interno. E aí os dois automaticamente vão se afastando. E os dois têm dificuldade de falar sobre seus sentimentos. Então, como que a gente consegue reconectar? Acredito que vocês tenham perdoado a traição, né? Aquele perdoar sem perdoar. Deixa eu aumentar a luz aqui.
Pronto. E estão se mantendo cada vez mais distantes. Por quê? Porque um tem dificuldade de falar com o outro, né? Veja se vai fazendo sentido isso do que eu estou falando para vocês. É tão interessante quando a gente vê uma outra pessoa falando exatamente como funciona dentro de nós. É muito, às vezes até esquisito, né? Como que ela sabe disso se ela nunca esteve aqui? Como que ela sabe disso se ela não conhece o meu marido? Como que ela sabe disso se ela não me conhece, né? Por quê? Porque quando a gente entende o tipo de mente de cada um, gente, é fantástico. Tanto para a gente lidar com os nossos maridos, como para a gente lidar no nosso trabalho, com os nossos filhos, com os nossos pais, com tudo à nossa volta. Conhecimento liberta, né? Meu marido estava falando sobre isso esses dias. Ele está fazendo um curso sobre construção, que a gente vai começar a construir, e ele falou assim: nossa, amor, quanta coisa a gente pecou na nossa primeira obra. Por quê? Por falta de conhecimento. Quanta coisa a gente poderia ter economizado na nossa primeira obra, quando a gente construiu nossa primeira chácara 10 anos atrás, por falta desse conhecimento, que agora ele buscou para aprender a fazer diferente. Então, tudo na nossa vida é conhecimento, prática e repetição. Tudo aquilo que você quer ter sucesso, tudo aquilo que você quer alcançar uma perfeição daquilo que você faz, é conhecimento, prática e repetição. E o grande problema das relações é que ninguém aprende a se relacionar. Nós simplesmente replicamos no nosso casamento aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, com quem a gente se relacionava, com os nossos pais, avós, tios, primos, enfim. Seja para fazer exatamente igual, seja para fazer exatamente diferente, né? E isso não nos traz um relacionamento saudável. Muitas vezes isso nos traz os mesmos resultados que a gente não queria dos nossos pais por não aprender a fazer diferente. A mesma eu falando, eu quero fazer diferente, né? Eu quero ser diferente da minha mãe, eu quero ter um marido diferente do meu pai. E mesmo você tendo um marido extremo oposto do seu pai, ainda assim você acaba passando por uma traição. E por que isso acontece? Primeiro, porque nós não temos conhecimento suficiente para saber qual é o caminho, né, da lógica dos relacionamentos. O que é que existe por detrás da lógica dos relacionamentos? Porque sim, existe uma lógica. E esse é o nome da minha mentoria. Porque eu vou te mostrando, te pegando pela mão e te mostrando esse passo a passo, tá? E muitas não sabem, não têm acesso a esse conhecimento. O meu reclama que eu não elogio coisas que ele faz, mas eu não percebo, porque não é de costume. Exatamente, Jaqueline. E aqui você vai começando a entender. Ó, eu tenho uma aula logo no... Uma obra aqui embaixo, não sei se vocês estão ouvindo pá, 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 pá. O que acontece? Esse marido reclama que eu não elogio. Muito provavelmente ele deve ter ou um tipo de mente intensa ou casada aí com um tipo de mente do perfeitinho, que precisa se sentir amado, muitas vezes através de palavras de afirmação, e o perfeitinho não, o marido exigente que precisa saber que ele é perfeito na sua vida. Então ele precisa dessa confirmação. Quando você, por hora, Jaqueline, não tenha esse tipo de mente, qual que é o seu tipo de mente? Você sabe? Você chegou a ver a aula? Não. Quando você tem um tipo de mente totalmente diferente disso, por exemplo, uma mulher deixa que eu faço, né? Que faz tudo por todo mundo. Quando você tem um tipo de mente diferente, por exemplo, aquela mulher heroína que faz tudo por todo mundo, e você passa, né, dias, semanas, horas fazendo tudo para todo mundo. É difícil você ficar se apegando em detalhes porque aquele marido colocou um quadro na parede, sabe? Porque você tá tão atolada com tantas coisas que essas pequenas coisas acabam passando despercebida. Mas é o que preenche o tanquinho desse marido. E se ele encontra isso lá fora, eu não estou dizendo que isso é certo, tá, gente? Mas é a forma como, de uma forma egoísta e sem conhecimento, ele acaba querendo preencher isso que ele não tem lá fora. E é tão interessante isso, porque a terceira pessoa, normalmente quando começa, né, uma conversa e eles vão se abrindo, eles falam exatamente o que falta dentro de casa. E a terceira pessoa faz exatamente o que ele está dizendo que está faltando dentro de casa. E ali é onde todo o processo acontece, né? Todo o envolvimento emocional começa ali, de uma reclamação de alguém que vem sanar um buraco, tá? Dificilmente consigo tirar alguma coisa dele e eu, mandona, quero que ele entenda tudo do meu jeito, entendeu? Então, nesse lugar, Beliveira,
desse lugar, não tem solução. Se eu não entender que ele é de um tipo de mente, se eu não entender que eu tenho um tipo de mente diferente dele, se eu não entender que mentes diferentes também podem se complementar, e isso não é um problema, desde que eu consiga falar com esse marido na linguagem que ele me entenda, não tem solução. E aí, ó, quando seu marido é calado, você quer tirar as coisas dele e não consegue, você tenta fazer isso à força, ele ainda se afasta ainda mais de você. Em contrapartida, o que é que eu escuto das minhas alunas quando elas têm um marido caladão? A Karine veio aqui da turma 16 e falou isso para vocês. Paula, nós não tínhamos diálogo antes da traição. Agora, depois da jornada, nós passamos quase uma madrugada falando sobre várias coisas que nós não falávamos em mais de 20 anos de casamento. Sabe, gente? É isso que eu falo. Todas as alunas dizem o seguinte: se eu tivesse tido acesso a essas informações, a esse conhecimento antes, com certeza a traição não teria entrado na minha vida. Então, mesmo que ela já tenha entrado, agora você consegue encontrar o caminho saudável para superar a dor da traição e para se blindar, né? E blindar o seu casamento também de novas traições. Então, a Lau tá falando aqui, ó, comunicação é difícil, né? Difícil para quem não tem conhecimento. Eu falo uma coisa, ele entende outra, exatamente. Sabe, gente, nós aprendemos, nós estamos numa sociedade em que nós buscamos pelos iguais. Então, os amigos pelos iguais, né? Tudo aquilo que é diferente tende a ser excluído. Presta atenção nisso que eu tô falando. Aquele aluno da escola que era diferente, ele tende a ser excluído. A menina, né, na faculdade que era diferente, tende a ser excluído. Aquela pessoa do trabalho que parece que é um pouco diferente, tende a ser excluído. Então, nós temos eu diria, a sociedade ajuda nesse processo de reforçar esse ato de tudo aquilo que é diferente de mim não serve. Tudo aquilo que é diferente de mim tem que ficar longe. Tudo aquilo que é diferente de mim precisa ser retirado. Entende? E aí, como que a gente faz dentro de um relacionamento de casal com duas pessoas tão diferentes? Que pensam, sentem, se comportam e vêm de sistemas familiares, de conjuntos de crenças e valores também tão diferentes, gente. Como que a gente faz? Separa, parte para outro? Vai buscando compatibilidade? O que a gente faz? Então, tudo que é difícil é porque eu ainda não conheço o caminho saudável. Tudo aquilo que é difícil está me mostrando que eu já estou por um caminho errado. Por quê, gente? Porque quando eu estou no meu lugar, quando eu estou curada, quando eu estou saudável, no meu lugar é leve. Vejam as mulheres que vieram falar aqui com vocês durante toda essa semana. Eu estava cega, Paula, eu cobrava muito de mudanças dele, esperava mudança só da parte dele, e eu achava que eu era perfeita. Depois das aulas, percebi o quanto estava errada. Olha quanta coisa importante aqui, né, a Deise? E aí eu falo, imagine se você pede a separação antes desse conhecimento aqui. E aí depois, em algum momento, você me encontra e fala, meu Deus, eu podia ter feito diferente, não fiz. Eu podia ter salvado o meu casamento, eu podia ter tido um casamento novo, e eu não tive. Né? Então, agora você precisa dar os próximos passos para reequilibrar essa relação, tá? Acredito que você tenha aí perdoado, estado ainda com esse marido e agora está na hora de aprender a fazer o caminho para reequilibrar essa relação aí. Sentido para vocês? Gente, quando a gente tem mentes muito diferentes, a gente fala assim, nossa, eu e meu marido somos muito diferentes. Eu não sei como a gente deu certo até hoje. Tem alguém aí que já falou isso? Tem alguém aí que já se falou isso? Nossa, eu e meu marido somos tão diferentes. O meu reclama... isso aqui eu já falei, né? Já falei. Eu queria mais um exemplo aqui de tipo de mente. Eu estou entre perfeitinha e dona da razão. E ele sentimental. A Camila falando aqui. Ô, Camila, olha só. É interessante isso porque o perfeitinha e o dona da razão, eles realmente são muito parecidos. Mas existem traços bem pontuais que tornam, que fazem com que ele tenha grandes diferenças, tá? Você pode ter um pouco dos dois, sim, claro, perfeitamente, mas tem aquele que te rege mais, tem aquele que coordena mais um maior tempo da sua mente, tá? A perfeitinha,
ela tem uma perfeição própria, mas ela gosta muito do desafio, tá? Ela gosta de fazer. A dona da razão não, ela terceiriza, ela delega. E o marido sentimental é aquele marido que precisa ser visto, ouvido, elogiado. E se isso não acontece, porque, ó, olha só, Camila, tanto a perfeitinha como a dona da razão é um tipo de mente muito mais racional, muito mais prático. E o sentimental não, é muito mais sentimento. E aí, gente, como é que a gente faz? Numa relação onde um é totalmente racional e o outro é totalmente sentimento. Como é que a gente lida com isso? Aqui dentro, nós aprendemos esse passo a passo. Então, olha só, a Adriana falou aqui, eu sou a perfeitinha e meu marido é caladão. Adriana, a perfeitinha, diferente dos outros traços, lida de uma forma muito diferente e desafiadora com a traição. Por quê? Porque a dor da perfeitinha é a troca e a traição. Então, essa é a sua maior dor, se você realmente for a perfeitinha, tá? É a sua maior dor de uma troca e uma traição que você passou lá na sua infância. Entende? E quando essa traição vem à tona, você relembra, desperta em você gatilhos de algo que já te aconteceu. Você pode ter perdido seu pai para sua mãe, você pode ter perdido sua mãe pelos seus irmãos, você pode ter perdido várias coisas nesse sentido que a gente vai investigar aqui dentro da jornada, tá? Só que, por essa dor ser uma dor tão forte, tão latente, quando esse marido traz, né, esse processo de traição para dentro de casa, a perfeitinha, ela vai para cima desse marido, assim, ó, igual um trator, para detonar esse marido com palavras, com acusações. A perfeitinha tem muito desse lugar. Porque como ela é perfeita, né, ela não admite os erros, ela não admite seus próprios erros, ela não admite errar. Imagine admitir o erro de outra pessoa, né? E fazer isso com ela da maior dor que ela carrega consigo. Então, quando ela vai para cima desse marido, é acusação em cima de acusação. Eu já vi várias mulheres, eu sempre falo, né? A mulher perfeitinha é uma mulher trator para cima de um homem. O dia que meu marido falou que gostava de ouvir elogios, eu fiquei sem graça. Nunca imaginei. Ó, a Érica é minha aluna, da turma T14, né, Érica? T14. Eu, dona da razão. Tá vendo como vocês vão se identificando? E do mesmo jeito, gente, que a gente se identifica, a gente também identifica o processo de dor e a gente também identifica quais são os recursos que agora a gente precisa fazer para que a gente consiga se reconectar. Primeiro, que a gente consiga entender por que essa traição entrou. Aqui vocês já vão vendo mais buracos. Mais buracos. Opa, peraí. É verdade, Paula. Se eu sou essa mulher perfeitinha aí, Elana, se eu sou essa mulher perfeitinha e o meu marido, esse marido sentimental, tem várias coisas aqui que ele tem uma necessidade que eu não vejo. Que eu não vejo. E como é que eu vou fazer essa relação dar certo, né? Ou com ele ou com qualquer outra pessoa se eu não sei. Por isso, gente, que você não consegue superar a dor da traição sozinha. Porque você não sabe qual é a causa raiz, aquilo que realmente eu preciso olhar, aquilo que realmente eu preciso mudar. Entende? E muitas mulheres que estão carregando essa dor falam assim, né? As mulheres falam assim: eu, antes da jornada, acabava com ele, ó. Até compreender isso, fiquei desolada por perceber o tamanho da dor que causava nele. Verdade, Jana. Isso é um ponto muito importante. Porque, assim, a traição é dolorida, gente. Fato, tá? Isso é inquestionável. Mas, quando a gente entra num processo como a jornada lógica dos relacionamentos e começa a entender por que essa traição entrou na nossa vida, a gente começa a olhar para os nossos erros e a gente começa a ver também a dor que aquele marido também estava passando dentro de casa, aí o negócio começa a ficar um pouquinho diferente. Aqui dentro, eu sou a mulher deixa que eu faço e o meu marido tem muito do mundo na lua. Por isso que a minha jornada é diferente de tudo que vocês já viram, porque ele é um método, né? E faz parte desse tipo de mente aqui que gosta de tudo em forma de processo, tudo em forma de passo a passo. Então, olha só, aquilo que era para ser uma dor, que é a pessoa calada. Vocês me acham uma pessoa calada? Vocês me acham uma pessoa calada? Não. É o seu marido. O marido caladão também é a mulher deixa que eu faço. Então, quando a gente está no nosso recurso, quando nós estamos em um ambiente seguro, nós falamos.
Então, se o seu marido é caladão e ele não está falando com você, é porque ele não está se sentindo seguro. Não está se sentindo seguro com você, não está se sentindo seguro nessa relação. Estão entendendo isso? Sim, Val, sim. Olha lá, perdi meu marido por falta desse conhecimento. E é isso que eu quero trazer para vocês, gente. É isso que eu quero que vocês entendam, por favor. Essa é a nossa última maratona do ano, sabe? Para mim, eu sempre falei isso para vocês, é uma época assim que eu amo de paixão. Natal, estar com a minha família, com o meu marido, com a minha filha, com os meus pais, com os meus amigos, sabe? Num momento de muita gratidão. E eu sei que para muitas mulheres que estão passando pela dor da traição, não vai ser assim se elas continuarem nessa dor. A minha proposta aqui para vocês é que vocês possam passar por esse caminho de solução, superar a dor da traição e começar o ano de 2024 com essa dor no lugar dela. Que você possa lembrar dessa traição, mas que isso não te doa mais, que isso não te machuque mais, e que você possa fazer desse Natal, desse ano novo, o melhor da sua vida, nesse novo lugar que você vai ocupar dentro de você. E o que eu preciso dizer para vocês, mulheres, é que eu estou percebendo que muitas mulheres estão falando assim, Paula, eu não desconfio que essa jornada funciona, porque eu estou vendo aí um monte de mulher que conseguiu isso em menos de 4 semanas. Agora sou eu que estou com medo, eu não consegui. Eu estou ouvindo muitas mulheres falando isso, né, Paula? Eu não desconfio da jornada, eu não desconfio das 4 semanas, eu não desconfio de você. Mas eu desconfio de que eu consiga. E foi aí que eu levei isso para minha equipe. Prontinho, Raimunda, tá linda você. Tudo bem, querida? Tudo bem, bom dia. Bom dia, como você está? Estou bem, Tá você? linda, maravilhosa. Raimunda, minha querida, você tá aqui porque você superou a dor da traição em 4 semanas? Sim, eu superei a dor da traição, não em 4 semanas, mas em 3 semanas. 3 semanas. E 3 semanas. Foi quando eu comecei a entender que eu estava trazendo os meus problemas que eu tive na minha família de origem para o meu casamento, né? Entendi. As minhas dores eu vivenciei lá, acho que desde a infância, né? Só que a gente não sabe, não percebe, né? Exato. Eu estava repetindo tudo, né? Isso. Isso que a Raimunda está falando, gente, vocês vão observar isso lá no Pilar, na aula 3 agora, que vai às 9 horas da manhã, tá? Vocês vão, tem um exercício lá para vocês fazerem nessa aula 3 também. Pode falar, Raimunda. Pois é. Por conta da minha vivência, né, com a minha família, alguns problemas que eu tive, eu achei que meu marido tinha, tipo assim, o dever de fazer eu me sentir melhor, sendo que essa obrigação é minha, né? De reparar isso, de ter olhado para isso. Mas a gente pensa, tipo assim, meu tipo de mente é aquele tipo de mente que acha que dá conta de tudo sozinha, né? Sim. Mas a gente não dá conta porque isso vai acumulando no nosso corpo, essa energia. Isso. Aí precisou de quê? De vir essa dor grande, que é a dor da traição, para mim poder ter coragem de olhar de verdade, Olhar né? para isso. E assim, depois que eu passei a olhar para isso com carinho, com atenção, na verdade a traição se tornou assim, ó, algo bem pequeno. Porque o que eu tinha de dor lá, que foi ocasionado com a minha família, era uma coisa gigantesca, né? Que eu precisava corrigir isso. Uhum. Não tô dizendo aqui que a minha família, assim, foi ruim comigo, Sim. estão culpadas dos problemas, né? A minha mãe tem a história dela, meu pai tem a história dela. Mas é porque eram buracos profundos, né? Quando a gente fala que a gente precisa curar a causa raiz, é isso, é identificar qual é a nossa causa raiz. Para algumas mulheres, pode ser que a causa raiz seja só não entender a mente desse marido. É isso que eu ia te perguntar. Esse pilar 2, que foi entender como a sua mente funciona, como a mente do seu marido funciona, foi importante para você, esse conhecimento? Foi importante. Aí, só que assim,
a chave virou mais mesmo na terceira, porque eu entendi que eu estava negligenciando meu marido. Sim. Não justifica realmente. Sim. O que ele fez comigo, não justifica. Sim. Mas eu estava negligenciando ele porque eu estava na posição de olhar para os problemas de todo mundo. Sim. Porque eu estava buscando ser vista por causa dos meus problemas mesmo. Sim. E negligenciei ele. Sim. Mas foi na terceira semana que realmente eu entendi o porquê que eu fazia isso. Sim. Por que eu fazia isso? Mas na segunda semana eu já percebia o quanto eu tinha sido falha também. Sim. E comecei a perceber a minha responsabilidade em tudo que estava acontecendo, sim, né? Sim. E como seria se você não tivesse tido, Raimunda, esse conhecimento? Como estaria seu casamento? Como você estaria hoje? Paula, eu acho que o meu casamento eu tenho certeza que teria acabado. E além disso, eu acho que eu tinha ficado uma pessoa perturbada, sabe? Porque eu não conseguia assimilar tudo que estava acontecendo. Aí eu ficava oscilando de comportamento. Tá. Tinha momentos que eu estava muito calada, muito fechada na minha, queria ficar isolada. E tinha momentos que eu ficava brava demais, Explodir. sem controle. Isso Explodia. é típico da mente da mulher, deixa que eu faço. Momentos na caverna, momentos de explosão. Então, se tem mulher aí que tem esse tipo de mente, vai passar por isso também. Sim, eu fiz tudo isso. Aí o que me motivou a procurar ajuda foi, eu já falei em outro momento, né? Quando eu vi que isso estava refletindo na minha filha. Tá. Isso refletiu na minha filha. Aí ela estava sofrendo muito também. Aí eu falei, não tem mais como, eu não dou conta mais. Mas eu pensava que eu ia dar conta, porque isso é da minha pessoa, Sim. sabe? Aí, assim, o que eu oriento para quem está indeciso ainda é entrar logo, porque as dores, essas dores que a gente fica muito tempo com ela acumulada, e as minhas dores não é da agora. Sim. As dores que eu carrego, raiva, mágoa, é de muito tempo. Sim. E isso me causou muito problema, sabe, Paula? Sim. Acho que eu perguntei para você na live se doença celíaca fazia parte, né? Eu comecei a inchar, do nada, comecei a inchaço abdominal. E eu fiquei desesperada com isso. Comecei a ir a vários médicos, né? Fui na endócrino, não deu nada, questão hormonal. Fui na nutricionista, disse que a minha alimentação estava boa. Aí fui no gastro. Chegaram a desconfiar que eu estava até com câncer, sabe? Nossa. Por conta que ninguém sabia. Aí fazia exame, fazia colonoscopia, fazia endoscopia e nada. Tá. O médico falou assim, eu acho que é alguma doença funcional. Você tá, Raimundo. Aí o que ele me recomendou fazer? Olha, mas para você, vai buscar fazer atividade física, essas coisas que você orienta a gente a fazer. Que a gente pensa que não é nada, Sim. mas é muito importante pra gente. E eu fui fazendo, né? Aí você veio para a jornada. Sim. Aí hoje eu não sinto mais. Não sinto mais esse problema. A alimentação, mudei a alimentação, 100% minha alimentação. Não sinto mais o inchaço. Parece assim que o meu corpo se autocurou, sabe? Isso. Como aqui tá em paz, acho que passou pro corpo, né? Até me arrepia. Sim, se eu mostrar a foto para vocês do jeito que eu fiquei inchada, parecia assim, eu entrei em desespero, porque parecia que eu estava com uma doença realmente muito séria, sabe? Mas hoje não tenho mais inchaço, estou com o abdômen retinho novamente, sabe? Então, para quem, gente, não entrou, o conselho que eu dou é entrar logo, para não deixar acontecer igual aconteceu comigo. Se a pessoa for do meu tipo de pessoa, assim, que carrega, né, que segura, tudo, vai ter consequência depois. Sim. E isso é muito prejudicial. Sim. Importante você falar isso, viu, Raimunda? Porque é verdade, eu também tenho esse tipo de mente, e como a gente está acostumada a lidar com coisas difíceis, né, coisas pesadas, que outros tipos de mente não conseguem, e a gente segura, e a gente carrega, e a gente suporta, e a gente vive dizendo que vai dar conta, né? Para essas mulheres, é a mais difícil para elas conseguirem buscar ajuda. Então, essa sua fala de entrem logo, busquem ajuda logo, é
extremamente importante. Por quê? Porque a gente pode ter resolvido muitas coisas na nossa vida, mas a dor da traição, não, a gente não dá conta de conseguir sozinha. É ou não é, Raimunda? Não dá conta. Não Não dá, dá conta. né? E o meu erro foi toda a minha vida eu achar assim, como meu marido é uma pessoa muito acolhedora, que ele é oral. Uhum. Aí eu jogava tudo em cima do coitado, né? Sim. Tudo em cima dele. Sim. Ele nunca se negou a me apoiar em nada, mas não era a responsabilidade dele. Sim. Não era a responsabilidade dele. Sim. Era eu que tinha que olhar para isso, né? Sim. E foi preciso vir esse tsunami todinho para você olhar para isso. Vai olhar para isso aí, para você se curar e viver uma vida mais em paz. Sim. Hoje você consegue se ver nessa mulher maior, melhor do que essa dor da traição? Já consegue olhar para essa traição sem doer, se sentindo, né, aprendendo com o que essa traição te trouxe? Com certeza, Paula. Como eu achava, eu era aquela pessoa que eu estava sempre fazendo alguma coisa. Ou por mim mesmo, ou no trabalho, ou por alguém, ou por um amigo. Então eu não tinha assim, eu não olhava muito para mim. Uhum. E nem para, assim, não sei, tem hora que eu não entendo assim por que eu era desse jeito, né? Hoje eu me mantenho mais na observação. Sim. Observo. Sim. E essa atitude me ajudou muito, porque como agora eu sento para observar as coisas, eu passei a observar a minha filha no casamento dela, né? Uhum. Coisas assim que eu nunca ia reparar antes. Eu nunca ia reparar antes. Sim. Eu observei minha filha engordando muito, assim, num período muito rápido, sabe? Sim. Aí, já começou a perceber que ela estava em dor, né? Sim. Se ela está exagerando muito na comida, é porque ela estava em dor. Sim. E aí eu comecei a tentar, né, buscar, perguntando, conversando com ela, até ela me dizer. A minha filha estava fazendo a mesma coisa que eu, tá vendo? No casamento dela. São as repetições, né? Eu achava que tudo eu tinha que fazer, inclusive assim, coisas de dentro de casa, eu estava tomando o espaço do meu marido, sabe? Sim. Tomando o espaço dele. Tipo assim, anulando ele total. Sim. A minha filha estava caminhando no a mesmo mesma caminho. coisa. Ela fazia isso achando que ia ter a recompensa dele. Sim. Só que o efeito era o contrário. Total. Porque estava anulando ele e ela se frustrando. Aí ela descontava onde? Na comida. Isso. Aí eu pude orientar ela, né? Com o conhecimento que eu já isso não tem preço, né, Raimunda? Livrar os nossos filhos, né, de uma dor que um dia foi nossa há tempo, né? Coisa que, infelizmente, a nossa geração de mulheres não conseguiram fazer com a gente. Mas se a gente tá com a bola da vez, a gente precisa aproveitar, né? Raimunda, você teve dúvida das 4 semanas? Como assim? Você teve dúvida que você iria conseguir superar a dor da traição em 4 semanas? Eu acho que pelo tipo de pessoa que eu sou muito racional, sabe? Precisou acontecer também da minha filha, a outra está em dor para mim entrar, mas assim, como eu estava com muita preocupação com ela também, que eu estava refletindo nela já, eu entrei desconfiada, mas não muito. Eu entrei muito assim, querendo, sabe? Eu quero ficar bem, eu quero ficar bem para me ajudar a minha família. Uhum. E olha que interessante, né? A mulher que tem o tipo de mente da mulher deixa que eu faço, diz, eu entrei na jornada pela minha filha, não é nunca por mim, porque é sempre para fazer algo para alguém, né? Olha que interessante na sua fala, o quanto até para vir para a jornada era para ajudar alguém, mesmo que assim, gente, só para vocês entenderem, a mulher deixa que eu faço, ela segura suas dores, ela cala suas dores para ajudar alguém. Só que nunca ninguém percebe o quanto essa mulher precisa de ajuda. Se ela não se abrir e pedir ajuda, né, Raimunda? Ninguém consegue perceber, porque as pessoas que estão à nossa volta estão tão acostumadas a ver que a gente é tão forte, tão resistente, que a gente fala, mas tá ótima, né? Tá tudo bem. Só que aqui dentro tá um turbilhão de dores, de mágoas, ressentimentos e tal. Ô, Raimunda. Foi
Pode falar. Que foi o nosso comportamento que passou essa imagem para as pessoas. Sim. Aí o que a gente tem que fazer? Mudar esse comportamento, porque senão as pessoas vão sempre achar que a gente nunca precisa de ajuda. E a gente mesmo, né? A gente mesmo acha que não precisa de ajuda. Muito bom, dona Raimunda. Você se arrepende de ter entrado na jornada? Nunca, nunca. Foi o melhor investimento que eu já fiz por mim. Amém. Como pessoa, sabe? Amém. Que coisa boa. É muito bom te ver aqui, muito bom te ver assim com esse brilho, com esse sorriso, de uma pessoa que realmente agora está podendo olhar para si, que superou a dor da traição, que não precisou ter o fim do casamento, que agora está ajudando as suas filhas, que agora não está mais passando por aquele inchaço todo emocional, porque realmente o corpo auto se cura quando a mente e a alma estão curadas. Quando a gente cura, né, aquilo que aperta o coração, aquilo que tira o sono e aquilo que faz com que a gente parece que não está mais presente na vida, sabe? Quando a gente cura isso, o nosso corpo simplesmente corresponde. Isso é maravilhoso, né, Raimunda? Isso é maravilhoso. Obrigada, viu, minha querida? Obrigada por estar aqui, obrigada por compartilhar a tua história com essas mulheres, obrigada por estar aqui dando o seu testemunho de que a única coisa que separa eu, você, dessas mulheres que ainda estão em dor é o conhecimento, é a prática, é a repetição. Sim, é verdade. Conhecimento, prática e repetição. É isso aí. Um beijo, querida. Fique com Deus, viu? Gratidão. Beijo, meninas. Fiquem com Deus, tá? Até daqui a pouquinho. Beijo.